caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui sempre no nosso programa Palavra de Deus Proseada. A minha gratidão a todos os internautas, e aqui vai meu abraço especial para as comunidades lá da Paraíba que sempre nos acompanham, as missionárias do meio popular, os missionários do meio popular, do Padre José Comblan. Um abraço todo especial para a irmã Mônica. E esta semana que passou, nós celebrávamos os 10 anos da Páscoa do Padre José Comblan. E aqui rezamos também por ele e que ele interceda por nós junto a Jesus Cristo. Ele que era um grande teólogo e fazia tão bem a explicação das perícopes das Sagradas Escrituras. Tudo bem, irmão Evanilson? Tudo bem, caríssimos internautas, todos aqueles que nos acompanham através das nossas mídias digitais e, sobretudo, os telespectadores da Rádio Web Mãe do Salvador. E nós estamos aqui nessa longa explicação a partir de um livro da Sagrada Escritura todo completo, o Evangelho de Marcos. De quando em quando, é bom aqui explicar que os textos, o comentário que faço, não são propriamente meus. Claro, são meus a partir do momento que vamos lendo, conversando aqui com o irmão Evanilson e vou dizendo algumas coisas. Por isso, trago aqui como indicação esse livro do José Antônio Pagola, O Caminho Aberto por Jesus. E aqui, especialmente, o Evangelho de Marcos. São homilias que o José Antônio Pagola fez, que abre caminho para podermos interpretar bem as perícopes do Santo Evangelho. Também temos do mesmo autor, e depois trago aqui o livro editado pela editora Vozes, Jesus, Aproximação Histórica. No último encontro, nós terminamos falando da pedagogia de Jesus. Não foi isso? Sim. E a pedagogia de Jesus é dizer que o seu messianismo é diferente. Não é da mesma forma com que os judeus pensavam. Jesus não é um simples líder político que vai vir para derrubar o poder romano. Ele é muito mais do que isso. Ele está para além do poder político e religioso da época. Sabe, Evanilson, também nós corremos um grande perigo. É muito bom as celebrações, as devoções, só que Jesus não pode ser simplesmente isso. Não podemos barganhar, entende o que eu falo aqui? Não se pode apenas ir a Jesus por conta de necessidades. Claro, se começa numa necessidade, mas tem que ir para além dela. E é isso que nós vamos encontrar bem agora, neste segundo capítulo que vamos entrar. Não é o culto, o ofício. Claro, isso é importante. Não estou aqui desmerecendo as nossas liturgias. Nada disso. É importante. Mas deve ir além. Porque se ficar só naquela rubrica vermelha do missal, de nada servirá. Dado isso, vamos entrar agora no texto bíblico e vendo bem o que Jesus nos fala. Entrando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, souberam que ele estava em casa, e tantos foram os que se aglomeravam, que já não havia lugar nem a porta. Interessante. É comum aos 3 sinóticos, também no Evangelho de João, Jesus mora em Cafarnaum. E Jesus está em casa. E aí há uma aglomeração.
começa a inflar, digamos assim, o número de seguidores de Jesus de Nazaré. Vai ter um grupo próximo, que é o grupo dos 12. Lucas vai falar de outro grupo chamado os 72, e a multidão. Quer dizer, grande número de pessoas agora está seguindo Jesus. Pode continuar. E tanto foram os que se aglomeraram que já não havia lugar nem na porta. E anunciavam-lhes a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico, transportado por 4 homens, e que não pudesse aproximar por causa da multidão, abrir o teto à altura do lugar onde ele se encontrava, e, tendo feito um buraco, baixar o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Ora, alguns dos escribas que lá estavam sentados refletiam em seu lugar: por que ele está falando assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus imediatamente percebeu o seu espírito, o que pensava em seu íntimo, e disse: Por que pensais assim em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? E aqui nós fazemos uma pequena pausa. Começa aqui as controvérsias de Jesus com o poder religioso da época. Ora, na Baixa Galileia, e na Baixa Galileia provavelmente existiam pessoas muito religiosas, escribas, testemunha aqui o texto, se escandalizam da atitude de Jesus e ficam murmurando no interior. Jesus vai dizer no Evangelho: é do interior do homem que saem as coisas más. Percebe bem? Não simplesmente era uma fala contra Jesus, mas era uma murmuração porque o achavam, claro, um aldeão, um galileu, vindo de Nazaré, vindo para a Baixa Galileia, Cafarnaum, falar assim, dessa forma. Nós também, se tivéssemos lá, poderíamos também se escandalizar. E aqui, nós não estamos de fora disso. Será que nós não somos como esse escriba? Será que se Jesus viesse hoje, nós estaríamos tão apegados ao ofício, à lei, à nossa religiosidade mal compreendida? E aí não diríamos tudo isso que os escribas disseram contra Jesus? Fica aí um questionamento. Podemos continuar. Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno. Disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E aqui aparece um título, o primeiro título de Jesus. E é um título que o próprio Jesus se dá. Vimos que o evangelista deu a ele Filho de Deus. Jesus é Filho de Deus. Foi o evangelista Marcos que deu. Mas aqui aparece o título que Jesus, o próprio Jesus, historicamente, e é incontestável isso, porque os evangelistas não iriam inventar, e deve ter soado estranho na vida pública de Jesus, e soa estranho a nós até hoje, esse título, Filho do Homem. E nós aqui falamos sobre o título Filho do Homem. Você já viu nas nossas igrejas esse título de Jesus?
Não, ninguém nunca fala com esse título, Filho do Homem. Soa estranho. E é o próprio Jesus que se dá esse título. Ele não dá o título de ungido, ele não dá o título de Cristo, que até ficou parecendo um sobrenome, né? Nós falamos Jesus Cristo, mas é um título. Ele não se dá o título de Filho de Deus, mas qual é o título que ele se dá? Filho do Homem. Filho do Homem. No Antigo Testamento, no profeta Ezequiel, aparece esse título. Lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, no versículo 1, que diz o texto? Ele me disse, Filho do Homem, põe-te de pé que vou falar contigo. Quem é o Filho do Homem aqui? O profeta. É o próprio profeta Ezequiel. E aqui é o Senhor que está falando com ele e está lhe mostrando algumas coisas. Não vamos entrar propriamente dito o que ele quer dizer aqui com o profeta, que é um profeta do exílio. Estão na Babilônia sofrendo. Esse filho do homem, esse profeta, vai pregar a justiça. Vai dizer que aquilo que não tinha mais esperança, aquilo que eles achavam que estava perdido, mas o próprio Deus vai vir resgatá-los e tirá-los da Babilônia. E não aparece esse título, Filho do Homem, poucas vezes não, viu? Vai lá no capítulo 3 do mesmo profeta, no versículo 4. E o que diz? Então me disse, Filho do Homem, dirige-te à casa de Israel e transmite as minhas palavras. No versículo 1 também, então me disse, Filho do Homem, come o que tens diante de ti. Come este rolo e vai falar com a casa de Israel. E no capítulo 4 e no versículo 1, do mesmo profeta? Sim. Vá lá. Aqui eu estou dando os mais principais. O capítulo 4, verso 1, que diz? Então me disse, Filho do Homem, dirige-te à casa de Israel e transmite as minhas palavras. E lá no capítulo 5, versículo 1, capítulo 5 do profeta, verso 1. E tu, Filho do Homem. Veja quantas vezes é a insistência aqui deste autor em dizer que o profeta é filho do homem. Ok? Até aí? Aqui, então, já temos uma premissa, né? Aparece pela primeira vez no livro do profeta Ezequiel. E quem é o filho do homem aqui? O profeta. O próprio profeta. E vamos na literatura apocalíptica do livro de Daniel. E aqui já vai ter uma conotação totalmente diferente e menos compreensível. Vá lá no capítulo 6, aliás, no capítulo 7 do livro, e veja lá o versículo 13. Eu continuava contemplando. Nas minhas visões noturnas, quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, um como filho de homem. Ele adiantou-se até ao ancião e foi introduzido à sua presença. E parece bem que Jesus toma o título Filho do Homem, não o do profeta Ezequiel, mas aqui da literatura apocalíptica de Daniel, que estão em um momento crucial da história do povo de Deus, e que esse Filho do Homem vem. E vem para quê? Veja o versículo 14, que vai dizer para que ele vem. A ele foi outorgado o poder, a honra e o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu império é um império eterno, que jamais passará, e seu reino jamais será destruído. Veja bem que, fazendo um paralelo com o texto do livro do Evangelho de Marcos, Jesus anuncia o quê?
Qual é o evangelho? E aqui eu já falei. É o sintagma, o reino de Deus. É um reino que é eterno. É um reino que é já e ainda não. E se aplica bem a Jesus. E Jesus se aplica bem com esse título, Filho do Homem, e provavelmente ele mesmo quem o falou. Percebe que esse título é bem profundo? É o Filho do Homem que vem para reunir todos os povos, nações, línguas, e além do mais, o seu reino jamais será destruído. E aqui eu estou fazendo um paralelo, e provavelmente aquilo que Jesus pensava ao aplicar-se a si mesmo o título, Filho do Homem. E não vou entrar aqui no momento em que essa literatura é escrita. Claro, Daniel é um profeta legendário. Não existiu um Daniel histórico. Entende? Mas existiu, sim, um personagem que o povo de Deus retroprojetou no seu passado, que pregava este Filho do Homem que viria para reunir todos os filhos de Deus dispersos. É o que nós celebramos agora na Semana Santa. Por exemplo, há umas teologias assim um pouco má compreendida, né? Santo Tomás diz: Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho enquanto homem, verdade e vida quanto Deus. Percebe que separa a humanidade da divindade? E isso não é uma boa teologia, é má teologia. Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo. E aí voltamos lá ao nosso texto. Não sei se expliquei bem o sintagma aqui do reino de Deus e também o título, né? Filho do Homem. Claro, aqui a gente só quer dar umas pistas, né? Pode continuar. E estamos no Evangelho de Marcos, o capítulo 2, e vamos do versículo 10, e já estamos encerrando o nosso programa hoje. Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados na terra, eu te ordeno. Disse ele ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico levantou-se imediatamente, carregando o leito, saiu diante de todos, de sorte que ficaram admirados e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. E aqui vemos os momentos de sucesso da vida de Jesus. Até agora, nós estamos vendo que acontece uma grande abertura, a pregação do reino, pessoas e mais pessoas se aproximando de Jesus. Jesus aplica-se um título totalmente estranho até para nós nos dias de hoje. E vamos continuando aqui a nossa saga com o evangelista Marcos e vamos ver como vai terminar essa história do Galileu Jesus de Nazaré. À medida que ele vai realizando os milagres, ele vai andando com essa multidão que não reconhece ele a priori enquanto o Messias. A impressão que dá. Eles vão atrás do milagre, mas, ao mesmo tempo, eles começam a ficar estarrecidos com algumas atitudes de Cristo. E daí, condenando o porquê dele quebrar algumas coisas. A impressão que dá que, no primeiro momento, os que acompanhavam Jesus não imaginavam que ele fosse o Messias. Que fosse Messias, até poderiam imaginar e queriam que fazer dele rei. Mas só que o messianismo que eles compreendiam não era o messianismo de Jesus. E por isso que Jesus nunca se aplicou a si mesmo o título de Messias. Interessante. Nós, os cristãos, e os cristãos da segunda geração, foi que começaram a dizer, ele de fato é o Messias. Então,
Então, ficamos por aqui hoje. Veja que demoramos bastante, né, no versículo quanto a gente rodou. Mas acredito que é dessa maneira para podermos compreender um pouquinho aqui o nosso evangelista Marcos. Muito obrigado, irmão Evanilson. Obrigado, irmão John, e aos telespectadores que estão em casa, e até o nosso próximo encontro. Sim, e se puder, podem ir lendo o texto da Sagrada Escritura. Nós vamos, no próximo programa, a partir do versículo 13, que é o chamado de Levi. Uma ótima semana a todos.